Depois da reunião secreta entre o Laranjão e o Kizar lá no Alasca, o que é que estão fazendo navios americanos de guerra ali no Mar do Caribe, de frente para a Venezuela? Olá, olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. É, pessoal, a gente começa a acompanhar os movimentos, ligando as peças, né? Esse jogo, essa geopolítica mundial aí. Então, logo depois da reunião, a semana passada, uma reunião a portas fechadas entre o Kizar e o Laranjão lá no Alasca, ninguém participou, somente os dois. O que, que eles queriam acertar? Aí logo depois disso, uma semana depois, tá aí esses navios americanos, 3 navios de guerra com tropa, navios que lançam mísseis e tudo mais, lá de frente para a Venezuela, já estão posicionados no Mar do Caribe ali, em posição de ataque, o que seja, para, diz o Laranjão, a desculpa do governo americano é para combater o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas da Venezuela, do regime, segundo o Laranjão, um regime narcoterrorista. Narco, tudo bem, eu concordo. Terrorista, não dá para definir como terrorista, porque eu não vi nenhum ato terrorista do regime chavista de Maduro, da Venezuela. O que eles fazem é perseguir opositores, massacrar, prender opositores, controlar ali a eleição e dar a vitória para o ditador. E é um Estado narco, é um Estado narco realmente, porque manda drogas e tem vários ali, todos os cabeças do regime estão ligados ao narcotráfico, segundo informações antigas já, isso, né? Segundo informações que se tem dos serviços secretos aí pelo mundo. Então, quer dizer, realmente, o tráfico de drogas faz parte do governo ali, do regime, né? Do regime venezuelano e manda muito para os Estados Unidos. Agora, a Venezuela não é o único lugar que manda droga para os Estados Unidos, para você. Ah, eu vou combater as drogas para entrar nos Estados Unidos e vou colocar lá navios de guerra de frente a um país do mundo que manda drogas para lá. O que vai adiantar? E os outros países que mandam droga, né? E a Colômbia? E droga que vai até pelo Pacífico ali. Então, quer dizer, não tem muita, assim, essa desculpa aí não encaixa muito bem. Então a gente começa a avaliar, aí a gente volta para aquela reunião entre os dois, entre o Kizar e o Laranjão, a portas fechadas, o que é que decidiram? Porque esse deslocamento desses navios para a Venezuela ocorreu uma semana depois desse encontro secreto. Aí a gente começa a pensar, né, e levantar hipóteses do que foi acertado entre eles. Vamos lá. O que, que tem a Ucrânia? Reservas minerais, terras raras. Lá tem lítio, que é para fazer bateria, que o mundo todo precisa. Tem lítio, tem titânio para a indústria aeroespacial e outros minerais raros lá e muitas terras raras. Diz que a Ucrânia é rica em minérios ali, é um dos grandes recursos naturais assim que dá garantia para o futuro da Ucrânia são esses recursos naturais que estão debaixo do solo lá. Principalmente também naquela área do Donbás, onde a Rússia já domina aquele leste da Ucrânia, já domina 20% do território ucraniano, lá do leste da Ucrânia e quer avançar. A gente sabe os planos, o que parece o Kizar, ele quer avançar ali, ele quer conquistar aquele leste e depois avançar para conquistar toda a Ucrânia. Eles não reconhecem o governo do Kizar lá, o Kizar, a Rússia não reconhece o governo da Ucrânia e querem acabar com a Ucrânia, invadir e fazer território russo, reconstruindo um grande império. Isso é desejo do Kizar, isso já foi falado. E o Laranjão não se opõe a isso, pelo que ele já demonstrou até agora, está ao lado do amigo dele, do Kizar, ao lado da Rússia nessa guerra, e contra ali a Ucrânia e a Europa, mas ele fica ali no meio, vamos fazer um acordo de paz e vamos lá e tudo mais, ganhando tempo, dando tempo, né, para o amigo dele conquistar os objetivos. Aí vem o que parece a moeda de troca, porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, está à frente até da Arábia Saudita, é quase equivalente às reservas da Arábia Saudita de petróleo, mas é um pouco acima ainda. Então, e o terceiro colocado tem a metade do que a Venezuela tem de petróleo debaixo do chão e no mar ali do Caribe.
Então a gente começa a pensar. E o Laranjão, ele é doido por petróleo, né? Ele gosta da indústria do petróleo e ele é contra as energias renováveis. Ele quer explorar o petróleo por muito tempo, porque gera muito dinheiro, né? Então, esses navios ali agora chegando, o que que quer o Laranjão? Será que entre os dois, entre ele e o Kizar, um disse para o outro: olha, no pacto secreto que eu digo que teve lá no Alasca, você fica lá, você fica com a Ucrânia, eu não vou me opor a isso, a gente vai ver esse acordo de paz, como é que define, a gente vai ganhando tempo. Eu estou fazendo suposições aqui do que eu acho, né? E aí você vai avançar na sua Ucrânia lá, mas você libera aqui para mim a Venezuela, porque a Venezuela sempre foi garantir o regime venezuelano depois do Chávez, que deu o golpe, né? E um país que tinha economia aberta, a indústria do petróleo, várias empresas estrangeiras exploravam petróleo lá na Venezuela, e o Chávez, ele nacionalizou o petróleo, expulsou e tomou conta das empresas americanas, tomou tudo para si, para o governo venezuelano, e as empresas saíram da Venezuela. Então, depois que o regime chavista tomou conta da Venezuela, tinha grande apoio de quem? Da Rússia, da China também, mas muito mais quem bancou esse regime chavista por muito tempo e do Maduro agora é a Rússia, é o czar russo. Então eles têm um pé lá dentro da Venezuela. Então parece que o Laranjão falou: então eu libero lá para você, não vou me opor, mas você libera aqui o meu quintal, porque você está com um pé dentro do meu quintal na América Latina. E aí, logo depois da reunião, vieram esses navios aí de guerra, com tropas, com tudo, com mísseis, 3 navios destroyers de guerra estão lá posicionados. Aí a gente começa a pensar, o que que vai fazer? Eles vão avançar? Eles vão adentrar e dominar, primeiro cercar, e como fizeram lá no Iraque, por causa também de petróleo, por causa de petróleo. E aqui tá pertinho, ó, aqui dos Estados Unidos, o Mar do Caribe ali faz, do outro lado já é Miami, não é? É só atravessar o Mar do Caribe ali, por Cuba, por tudo mais. Então, o que quer esses dois? O que fizeram nessa reunião? E a gente fica pensando, agora vamos levantar hipóteses, se o Laranjão conquistar a Venezuela e botar o pé lá dentro, começar a explorar o petróleo, a grande reserva, olha, maior que a reserva da Arábia Saudita, explorando esse petróleo. A um passo ali, já começa a Amazônia, está dentro da Venezuela. A Amazônia faz parte, a Venezuela e o Brasil, que faz fronteira. Eu conheço ali a cabeça do cachorro, como se diz. Eu já morei para lá para cima, no Rio Negro, ali de frente vamos dizer, na calha norte, né? A calha norte do Rio Negro ali. É a Venezuela, é só mata, floresta amazônica intacta, né? De muitas reservas minerais que tem debaixo daquele solo ali. Aí a gente começa a pensar, né? Começa a avaliar o perfil do czar russo, começa a avaliar o perfil do Laranjão. O que esses dois querem? Será que o czar, vamos dizer assim, o Laranjão quer ser o grande czar da América agora? Aí um czar avança lá pela Europa, ali conquistando o que ele quer, aqueles países da borda da Europa, ou até, sei lá, se vai ter uma guerra contra a Europa, não sabemos como é que a Europa vai reagir a esse avanço russo, sem ajuda americana, os aliados europeus, sem ajuda americana, que não vai se colocar contra o amigo dele lá, o Laranjão, contra o amigo dele, o russo, lá o czar. E aí tem o caminho aberto aqui na América, para o Laranjão também avançar, são hipóteses, e se tornar, talvez na cabeça narcisista dele, o grande czar da América. Ele tem planos autoritários, ditatoriais, ele tem, porque ele já deu prova de não aceitar resultado democrático de eleição. O Laranjão é um inimigo interno da democracia, do mundo livre, da liberdade. Nós temos que ficar muito atentos. Nós que valorizamos a liberdade, queremos ser livres em um mundo livre, tudo é liberdade limitada, né? Mas é um mundo livre, um mundo liberal, capitalista aqui.
de olho no que aprontar, que vai aprontar esse Laranjão nos próximos anos e se ele vai largar o poder. E o Brasil tem que estar muito ligado nesse movimento na Venezuela e com a sua reserva natural da Amazônia brasileira. E assim, vida que segue e muito atentos. Simbora.